favor, presença no chat para não ficar com falta. Cecília? Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja presente na casa de cada um de vocês. Que nesse momento todos os mentores espirituais aqui presentes, mentor de cada um, mentor da turma da 30ª turma de EAE, esteja aqui, limpando nossas casas, para que nossa aula seja bem aproveitada e que todos sintam nesse momento um abraço fraterno dos seus mentores e de toda a espiritualidade amiga aqui presente. Vamos esquecendo tudo o que aconteceu lá fora e agora nos ligando aos nossos mentores, pedindo para que eles, nesse momento, façam passe de limpeza em cada um de nós, retirando todas as influências, todas as negatividades, nos envolvendo no amor de Jesus, na paz, na esperança, para que a nossa aula possa ser aproveitada de todas as formas. Então, vamos nos ligando a toda espiritualidade amiga e superior. E todos, nesse momento, recebam o passe de limpeza para que nós possamos começar a nossa aula da melhor forma possível. E grato que nós somos, agradecemos a Jesus, Maria, a toda a espiritualidade. Vamos pedindo permissão para iniciar as nossas aulas de hoje, graças a Deus. Graças a Deus, obrigado. Daniela, posso? Sim. Obrigado. Seja bem-vindo. Preparação para os trabalhos espirituais. Vamos fechar nossos olhos, respirar lenta e compassadamente. Vamos relaxar e esquecer as tribulações do nosso dia a dia. No silêncio interior, busquemos o contato com o nosso Criador, sentindo a cada respiração uma harmonia com as energias do universo e assim, elevando nossos pensamentos, vamos agradecendo por mais um dia de vida. Entrelaçando nossas auras num entrosamento fraterno e amoroso com os nossos irmãos aqui presentes, vamos saudando os nossos mentores individuais, os dirigentes espirituais dos trabalhos e ao irmão Rodolfo, mentor da nossa casa. Saudemos as equipes responsáveis pela limpeza e segurança do espaço e pedimos a elas
que formem um cordão fluídico de proteção sobre a fraternidade, nossa casa abençoada e sobre cada um de nós, cobrindo os pisos, os tetos e as paredes, não permitindo que energias negativas tenham permissão para aqui ficar. Vamos mentalizar e pedir auxílio para o nosso trabalho às fraternidades espirituais. Prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Que assim seja. Vamos nos ligando ao anjo Ismael, preposto de Jesus perante a pátria brasileira, e assim chegamos até nossa mãe Maria de Nazaré. Pedimos a ela que nos acolha com seu manto de luz e nos leve até seu Filho Jesus, nosso Mestre, a quem agradecemos por todos os ensinamentos que nos deixou, rogando a Ele que nos encaminhe até Deus, nosso Pai, a fim de agradecer pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito e a tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade de trabalho na sua seara bendita. E vamos pedindo a sua proteção e inspiração nas atividades deste dia. E assim, agradecidos, oremos a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para toda a eternidade. Hoje a nossa aula 78, a medicina psicossomática, o expositor novamente com a gente, né? Uma honra de tê-lo, o Mauro Biazeto. Mauro, o espaço é todo seu, fique à vontade que nós vamos nos deliciar com seus ensinamentos.
Muita paz a todos. De fato, é um prazer a gente poder estar sempre compartilhando impressões, compartilhando ideias, enfim, conceitos, né? E essa aula de hoje, como todas as aulas desse curso de iniciação, elas trazem no seu bojo ensinamentos que, dependendo de como nós assimilamos, dependendo de como nós encaramos, vai facilitar bastante a nossa condição de bem-estar, a nossa condição de equilíbrio junto à vida de relação. Principalmente depois que nós vimos numa sequência de aulas onde estudamos algumas leis, leis do trabalho, leis de ação e reação. Estivemos às voltas com os conceitos de amor e principalmente o conceito de amor como lei soberana, né? E a eficácia, né, da prece que foi motivo da nossa última reunião. Na aula de hoje, medicina psicossomática, a gente vai poder juntar esses conceitos que a gente vem estudando até aqui. Então, a medicina psicossomática é aquela que enxerga para além do soma, para além do corpo físico, né, que é o soma. E ela vai privilegiar o corpo espiritual, corpo perispiritual. Por isso, é a medicina que vai lidar com as nossas emoções. Doenças psicossomáticas são justamente aquelas que têm origem no espírito. E a gente pode dizer que não há doença que não tenha origem no nosso ser. O corpo, ele cumpre a sua função e o seu estado de normalidade é o estado de harmonia, é o estado de saúde, que a gente vem chamar de saúde. E aquilo que desequilibra o nosso corpo a gente chama de doença, a gente chama de patologia. Então, as doenças psicossomáticas são aquelas relacionadas com as nossas emoções. Eu vou compartilhar com vocês um trabalho que eu capturei na internet. Eu não vou conseguir dar os créditos para o autor, porque ele não aparece no site, mas esse trabalho ele está no site SlideShare. Eu vou... vocês conseguem já ver algo? Eu não estou conseguindo. Ainda não, né? Então vamos lá. Mais um pouquinho. Uma hora eu vou abaixar minha tela aqui, pode ser isso, tá? Pode ser, pode ser. Que não dá para compartilhar dois, né? Dois trabalhos. Foi? Eu vou compartilhar agora. Estava esperando você dar o ok. Ainda não. Não, deixa eu ver aqui. Então. Espera lá. Eu tenho autorização para compartilhar? Tem, é só você clicar aí, né? Sim, sim. Põe a sua tela aí que eu compartilho, vamos ver. Então vamos lá. Ó, eu vou parar de compartilhar. Agora tá você, Ok. tá bom? E eu vou compartilhar. E a tela, eu já cliquei nela. Aí, ó. Tá? Espera um pouquinho.
Não, ele vai para das pessoas que estão. Helena Miura é o que aparece na minha tela. Ué, é que eu não vejo sua tela aqui. Se eu visse a sua tela, eu compartilhava, né? Tá, eu vou fazer mais uma tentativa. Eu vou colocar mudar a tela ou janela. Vamos ver se isso ajuda. Não, não ajuda. Bem, se a gente não conseguir compartilhar, a gente vai conversando a respeito, mas seria interessante a gente fazer o compartilhamento, porque esse material é muito legal. Eu vou parar de compartilhar, porque aqui ele aponta que eu estou compartilhando, entendeu? E vou compartilhar novamente. Então, compartilhar, aí aparece a minha apresentação. Eu clico nela, dou prioridade para ela e iniciar compartilhamento. E aí volta Helena Miura. Ué, Está presente, Helena Miura? tá. Ah, interessante. Bom, vamos lá. Então vamos. Pra Eu mim vou tá uma voltar. tela preta. Então, aparece essa tela preta com Helena Miura. E eu só tenho essa opção, eu não tenho outra opção de compartilhamento. Ok, eu vou tentar de novo, Ok. tá? Não dá, não dá. Eu vou deixar de compartilhar e aí a aula vai ficar mais pobre um pouquinho, Ó, mas... eu vou Oi? fazer o seguinte, eu vou sair Não, e não se vocês preocupa estão não, na Ademir. sala, você tenta, depois eu torno a regressar. Vamos lá, eu vou sair, tá? Bom, vamos lá então. Fazer mais essa tentativa. Ademir saiu. Mandamos o Ademir embora, hein? Não é o caso, não é. Não é o caso. Vocês me ouvem? Sim. Então tá, vamos lá, Ademir. Vamos falar de medicina psicossomática, sem o nosso roteiro, né? É, então, o nosso objeto principal é tratar sobre o que é doença, o que é saúde. Também nós vamos falar de hereditariedade, quer dizer, é a hereditariedade que nos traz os sinais, né, fisiológicos a partir dos nossos pais, dos nossos genitores, mas há um outro tipo de hereditariedade que é aquele que nós herdamos de nós mesmos. Então, quando nascemos, por vezes, nós trazemos resquícios, né, de existências passadas. Quer dizer, se o nosso ser é o edifício construído através das várias encarnações, várias reencarnações, então, e isso fica gravado no nosso corpo perispiritual, então, não é difícil da gente compreender que se nessa existência nós fazemos tudo certinho, nessa existência nós temos um comportamento
exemplar, por assim dizer, então é lógico que se nós nascemos com algumas doenças congênitas, né, com alguns distúrbios congênitos, isso não é herança dos nossos pais, é herança do nosso plantio, por assim dizer. É claro que pode ser herança, de fato, dos pais, né, no sentido de programação. Então, dentro do nosso planejamento reencarnatório, nós somos alocados naquela família que já possui o gene, quer dizer, já possui uma marca, por assim dizer, no seu gene que vai transferir para mim, reencarnante, aquela debilidade, podemos assim dizer, necessária para o projeto do qual eu investi, né, nessa encarnação, combinando isso com a espiritualidade, com os nossos mentores e com aqueles guias que orientam as nossas reencarnações. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, né, dentro desse contexto. Outra coisa também importante aqui para a gente ter no nosso foco, né, no nosso radar, é a questão da influência espiritual nas nossas vidas. Então, influem os espíritos na nossa vida, em que proporção? E os espíritos vão responder que influem muito mais do que nós pensamos. Então, nós podemos imaginar uma psicosfera na qual nós estamos imersos, na qual nós estamos mergulhados, que os agentes, irmãos nossos desencarnados, influem muito, né, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Então, isso é muito importante para que a gente tenha o nosso emocional muito bem equilibrado, muito bem sereno, né, e sadio, para que a gente não sofra influências perniciosas, né? E como se dão essas influências perniciosas? Elas vão se dar através do nosso corpo perispiritual. Então, nós já tivemos oportunidade de estudar um pouco aqui nesse curso, e para essa aula em especial, esse estudo é muito importante, que é o estudo dos chakras, né? Então, nós sabemos que nós temos no corpo físico plexos, que são terminações congruentes no nosso sistema nervoso, por assim dizer, diretamente no nosso sistema nervoso, que se ligam através de canais, através de janelas com o nosso corpo perispiritual. E lá no nosso corpo perispiritual estão os chakras, né, que respondem e se equivalem diretamente àquelas regiões, as principais, né, do nosso corpo, que têm uma função de coordenar determinados sistemas, determinados órgãos do nosso corpo físico. Então, se há uma influência externa, ou se há um desequilíbrio interno, que é o da maioria das vezes, e é o agente que provoca tudo isso, é a nossa falta de harmonia interna, que vai propiciar, através de uma lei de afinidade, o nosso contato com essa psicosfera doentia, por assim dizer. E vai afetar o nosso perispírito, que, se de forma reiterada isso persistir, vai acabar somatizando. Então, vai acabar se manifestando no nosso corpo através das patologias, né? Dos desequilíbrios, enfim, das doenças. Muito bem. E a gente também, mais importante de tudo isso, é
entender como é que os médicos, os facultativos e os pacientes se relacionam, digamos, nesse processo. Como seria a medicina do futuro? Como se dá eficácia, eficiência na medicina para que ela consiga resolver problemas que, por vezes, estão escondidos, são mais a manifestação dessas questões emocionais que estão no nosso físico. Então, em consequência, tentar resolver essas questões. Então, tanto para o médico, isso é importante, como e principalmente para a parte mais interessada, que é do paciente, digamos, uma clareza de raciocínio, uma clareza de informação e até uma transparência nas nossas atitudes, não usando máscaras, que nós somos especialistas nisso, né? De mascararmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que isso possa ser detectado. Então, eu acredito que é nessa linha que a gente pode tratar essa questão aqui da aula de hoje. Então, começando pela parte de o que são doenças, o que é a saúde. Então, nós vamos reforçar e reiterar que o nosso corpo físico, na sua normalidade, ele é saudável. Quer dizer, o nosso veículo, ele é para viver em harmonia, para viver com os órgãos, os sistemas funcionando harmonicamente. E o nosso estado anormal, por assim dizer, é aquele onde existe algum desequilíbrio. Existe um desequilíbrio emocional, principalmente, que vai afetar o nosso ser, o nosso corpo perispiritual e, por consequência, vai provocar um desequilíbrio naquele corpo, naquele veículo. Isso ocorrendo, nós dizemos que estamos doentes, né? Estamos em desequilíbrio. E como é que isso se dá? Principalmente, né? Se dá de várias maneiras, mas principalmente pelo desamor, pela falta de amor a si próprio, podemos assim dizer. É lógico que o uso constante de uma má alimentação, costumes viciosos, falta de sono, falta de descanso, né, excesso de trabalho ou falta dele, também vai provocar desequilíbrio no nosso corpo. Então, nós já vimos que não nascemos para ficar parados, nós nascemos para estar em movimento, então é preciso que a gente respeite essas condições. Então, atividade física bem orientada também facilita e muito, né, a saúde do nosso corpo. Eu diria que o funcionamento perfeito, eu diria que a lubrificação perfeita do nosso corpo depende, né, da atividade física. Mais do que isso, a atividade física ela promove um bem-estar emocional. Então, a gente consegue viver melhor, a gente consegue viver mais feliz, produzindo enzimas, né? Produzindo substâncias responsáveis pela alegria, responsáveis pelo prazer. Então, é importante ter isso em mente. A boa alimentação, né? Quer dizer, o excesso, principalmente, vai provocar distúrbios, né? Se não nessa encarnação, então a gente já pode até já elencar aqui a hereditariedade, se não nessa encarnação, certamente numa outra encarnação nós vamos sentir
os efeitos dos nossos desvios, dos nossos exageros nessa encarnação. Utilização de álcool, utilização do fumo, né, das drogas, né, e principalmente o excesso de medicamentos, né, por assim dizer. Então, olha, veja como isso é importante. Quando a dor se manifesta, então quando um sintoma dolorido ou sintoma de aflição se manifesta, nós imediatamente recorremos ao alívio desse incômodo, né? E o alívio do incômodo é o analgésico. Então, por vezes, nós abrimos mão da dificuldade que controlar a nossa alimentação, controlar o exercício, né, do nosso veículo, evitar exageros, evitar tudo aquilo que provoca esse desequilíbrio e recorremos às drogas. Quer dizer, recorremos àquilo que é mais confortável, aquilo que é de imediato vai atender aquele incômodo, e nos esquecemos da causa. Quer dizer, não desprezamos a causa de tudo aquilo que a medicina psicossomática informa está no espírito, está em nós como essência. São as nossas emoções. Então, vejam como a utilização do medicamento deve ser muito bem controlado, principalmente pelos médicos conscientes. Então, que os médicos procurem naquilo que está submerso. O iceberg é uma figura bastante providencial aqui para a nossa ilustração. Quando a gente enxerga um iceberg, nós estamos enxergando a pontinha do problema. Nós estamos enxergando uma ínfima parte desse iceberg. A sua totalidade, então, 90% lá, desse bloco de gelo, ele está submerso, ele está escondido, né? Então, com as doenças, esse paralelo é fantástico para a gente ilustrar. Quando o médico não quer enxergar abaixo da superfície e só quer enxergar aquele ponto que está dolorido, aquela reclamação que foi colocada, e não se ocupa de ir mais adiante, né? De ir mais a fundo naquela questão, ele vai estar combatendo somente o efeito. E, por consequência, o paciente, né, que é o mais interessado, se ele se iludir também e não colocar a mão na consciência e tentar detectar da onde é que provém aquele efeito, então ele vai ser o maior prejudicado, porque não vai estar atacando a causa, e atacando o efeito, ele vai estar ainda se intoxicando com drogas, né? Então, a gente não está aqui fazendo nenhuma acusação à alopatia, ok? Mas sabemos nós, principalmente nós que estamos ligados à espiritualidade e conhecedores, né, desses corpos perispirituais, que existem outros meios, né, mais apropriados para o tratamento das nossas doenças. Então, que a gente fique atento nisso e que passe a colaborar, né, conosco mesmo no nosso tratamento. Então, a nossa reforma íntima, que é tão decantada aqui nesse programa, né, de iniciação, começa a ter mais sentido quando a gente trata dessa questão das doenças psicossomáticas. Então, se no começo, ou se ainda a gente acha um certo incômodo
os dirigentes, né, os nossos orientadores estarem sempre nos lembrando do foco, né, trazendo o foco da escola, que é a reforma íntima. De novo essa chatice, né? De novo essa insistência, digamos, por vezes nos incomodando com isso, a gente começa a ver que isso faz muito sentido. Então, é um tratamento muito barato. Então, a gente sabe do custo, né, do tratamento medicamentoso, e a gente, por vezes, abre mão daquilo que é de graça e é muito mais saudável para o nosso corpo do que gastar muito na farmácia, né, e só mascarar o problema. Quer dizer, estamos somente mascarando o problema. Lá atrás, nós falamos em desamor, nós falamos em falta de amor. E, de fato, esse é um dos maiores problemas que nos afligem. Então, é essa questão de não ter amor próprio, essa questão de se desvalorizar, essa questão de, digamos assim, um complexo até de inferioridade perante a sociedade que nós vivemos e faltar a vontade de viver. Então, a falta de amor a si próprio, segundo especialistas, né, segundo aqueles dessa área, não só da área psicológica, como da área física também, informam que é a maior causa ou é a causa principal da depressão. Tá tudo bem, gente? Vocês continuam ouvindo? Sim, Mauro, é Amanda, boa tarde. Boa tarde. Não é uma pergunta, eu acho que agora você consegue compartilhar a sua tela. Se puder fazer um último teste, por favor, eu acho que agora pode dar certo. Mas, Amanda, vamos ficar por aqui mesmo. Eu acho que... não sei, eu acho que dá para a gente dá para seguir por aqui, porque eu já fiz um outro roteiro, né? E se a gente voltar lá para... Eu até agradeço aí a ajuda, né? O suporte, mas se a gente voltar para ela agora, eu acho que nós vamos nos desencontrar aqui e provavelmente a gente não consegue vencer por eu ter seguido outro caminho. Ok? Então tá bom. Obrigada, Mauro. Então, vamos lá. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, informam-nos, né, esses facultativos que a depressão é justamente essa questão do desamor, essa questão da falta do amor próprio. Né? E a gente sabe, falando de amor, que eu não consigo amar o outro, não consigo amar o meu próximo, a minha próxima, se eu não amar a mim mesmo, se eu não gostar de mim mesmo. Né? Então, se eu sou um masoquista, se eu, enfim, inflijo a mim sofrimento descabidos, enfim, eu não vou conseguir amenizar o sofrimento do outro, amenizar a dor do outro. Eu preciso primeiro amenizar a minha dor. Né? Então, vejam, a depressão se traduz na desistência do viver. É a não aceitação daquilo que eu sou, a não aceitação daquilo que eu tenho. Então, dentro de uma programação na qual a gente vem para cumprir um determinado programa de comum acordo, porque eu acredito que nós, na condição que nos encontramos aqui de encarnados nesse planeta, mas já com uma certa preocupação com a vida futura, ou com o reino de Jesus, né, que não é desse mundo, eu acredito que nós participamos do nosso projeto reencarnatório. Aquele que tem um pouco de consciência é dado essa oportunidade de participar junto. Né?
Então, se nós que estamos aqui, participantes, né, desse planejamento, e depois, quando encarnados, nós não aceitamos aquilo que nós mesmos combinamos em executar, enfim, eu vou ter problemas muito sérios com a harmonia, né? Com a harmonia emocional, com o meu psicológico e, por consequente, eu vou provocar distúrbios enormes no meu corpo, no meu veículo físico. Então, a não aceitação daquilo que a gente daquilo que a gente tem, é um dos principais motivos da depressão. E a gente sabe que a depressão... Mauro, pode fazer um adentro? Claro. Então, aí pode. Tudo isso causa o desequilíbrio, né? Porque você está sendo negativo, você está causando um negativismo, né? Com tudo que foi projetado para você numa encarnação, né? Você combina, você assina um contrato, né? Aí você chega aqui, você rasga esse contrato e muda tudo, aí causa todos os desequilíbrios no seu corpo, né, Mauro? E aí o emocional começa a entrar em conflito, né? Sem dúvida. Começa a loucura. Isso. Exatamente. Né? Então, a gente percebe que a pessoa que desistiu de viver é justamente aquela pessoa que não se aceita como é ou na condição que vive dentro da sociedade. Se bem que, por vezes, essa condição é das melhores para quem enxerga de fora, né, por assim dizer. Mas para aquela pessoa, isso é insatisfatório, não atende à sua necessidade, né, o seu egoísmo. E eu digo assim, me incluindo, né? A gente não está falando nada aqui que atenda o meu próximo e não diga diretamente aquilo que eu sou. Então é importante a gente ter sempre em mente esse estado de tristeza, esse estado de desequilíbrio, né? De depressão, ele vai trazer um prejuízo enorme para o meu físico, para o veículo físico. Então, nós não somos contra o tratamento é necessário e muito importante na maioria das vezes, mas a gente precisa dosar, digamos, a proporção, né? Equivalente, o que equivale, né, dentro do universo das possibilidades, esse tratamento alopático, esse tratamento químico, né, que vai alterar o meu comportamento cerebral. Quer dizer, por vezes vai desligar o encadeamento dos meus raciocínios para que eu possa ficar confortável. Num primeiro momento, isso é extremamente necessário, mas a gente precisa ir em busca da causa. Não podemos, de forma nenhuma, desprezar aquela figura do iceberg. Quando uma pontinha aparece, quando uma feridinha Voltei. A minha conexão acho que caiu, gente. Então eu estou voltando aqui. Podemos continuar? Tranquilo? Legal, legal. Então, voltando àquela questão, né, principalmente do desamor
e que causa, né, esse desequilíbrio, então fatalmente eu vou precisar de um tratamento psíquico, um tratamento psicológico, né? Então, cuidar das minhas emoções, lidar com as minhas emoções. Então, esse próprio curso aqui, ele vai oferecer para a gente, mais à frente um pouquinho, uma sequência de aulas que vai falar justamente da educação, da nossa educação. E mais do que a nossa educação, aquilo que se transmuda em autoeducação. E lá nós vamos ter uma série que vai falar de atributos necessários para a nossa autoeducação e vai sugerir um método, inclusive, de análise, um método de observação, de tratamento que vai fazer com que a gente possa tirar proveito disso e a gente possa se ajudar, né? E nada melhor do que esse projeto de escola de aprendizes, porque nós já estamos num grupo e, mais do que nos autoajudar, nós podemos ajudar o outro e ser, em contrapartida, ajudado, né? E como é que isso se dá? Voltando um pouquinho, como é que isso se dá em termos de relação corpo perispiritual, corpo material, corpo físico, né? Então, nós falamos aqui que nós temos chakras e plexos. E esses chakras, eles ordenam e comandam organismos, órgãos que formam um organismo, né, no corpo perispiritual e que é transferido através do sistema nervoso para o corpo físico. Então, vejam, videntes, clarividentes, né, eles são elementos importantes nessa comprovação. Existe sempre os estudos metafísicos, por assim dizer, né? Porque como a gente já colocou, a maioria dos médicos, eles estão muito mais ocupados e até formados para o trato com o corpo, né? O trato com os nossos órgãos. E esquecem dessa parte metafísica. Então, os médiuns conseguem enxergar, por vezes, a comprovação desse fenômeno psicossomático quando conseguem enxergar o desequilíbrio ainda no corpo perispiritual. Então, nós sabemos que a nossa aura, ela é o resultado do reflexo da saúde, por assim dizer, do nosso perispírito. Então, a aura não é um corpo em si, mas ela é o reflexo daquilo que nós somos, falando do corpo perispiritual. E os médios conseguem, principalmente no duplo etéreo, né, nesse corpo primeiro do perispírito, que nos liga ao corpo físico, eles conseguem ver as anomalias. Então, eles conseguem enxergar ali os desequilíbrios, os distúrbios, né, que possivelmente existam e que, em consequência, vão ser transmitidos para o corpo físico. Então, notem, se a medicina do futuro se ocupar desse vasto horizonte, né, que se vislumbra, digamos, para o avanço, para o progresso dos tratamentos, quanto sucesso nós não vamos ter? Quanto sofrimento vai ser mitigado a partir dessa visão holística do ser? Não enxergar somente a parte tangível, né? Procurar buscar no indivíduo a sua, digamos, o seu corpo psicológico, o seu corpo espiritual. Então,
lidar com as emoções, lidar com a espiritualidade, né? Porque nós somos tudo isso, nós somos essas três instâncias, podemos dizer, né? Biológica, psicológica e espiritual. Então, contemplando esse todo de forma holística, então, com certeza, a medicina do futuro ela vai ser muito mais eficaz do que ela é hoje, né? Tá havendo uma instabilidade aqui, eu não estou nem na minha casa, né? Eu não estou em São José, então eu estou aqui com uma certa instabilidade. Se vocês notarem algo de anormal, vocês dão um alôzinho para a gente aí, ok? Então, veja bem, os nossos pensamentos, nós vimos até na aula passada, que é o que formam, né, a psicosfera na qual nós vivemos. Então, se eu tenho um determinado pensamento, ele vai se traduzir num sentimento, numa emoção, e essa emoção pode ser de satisfação, de felicidade, né? Mas também pode ser de insatisfação, pode ser também de tristeza, pode ser de serenidade, né? Pode ser de amor, mas também pode ser de raiva, pode ser de ódio, de egoísmo, enfim. Então, toda vez que nós vibramos negativamente, nós vamos desencadear um processo que vai, através de ondas vibratórias, fazendo interligações com o nosso sistema nervoso, quer dizer, então o espírito é que tem esse sentimento, não é o corpo que tem esse sentimento, ele vai interagindo com a nossa consciência, ele vai transferir para desses chakras para esses plexos do nosso corpo. Então, por exemplo, se nós tivermos um desequilíbrio emocional, de ira, né? Nós vamos estar mexendo com a nossa emoção, com o nosso sentimento. Então, vamos afetar diretamente o sistema cardiorrespiratório, que vai influenciar nessa glândula, o timo, né? Que controla, que tem o controle do sistema, do nosso sistema de controle, do nosso sistema endócrino, e vai dar um desequilíbrio muito grande, né? Se nós temos pensamentos e externamos isso em palavras que possam ferir o outro, né? Diretamente vamos afetar o nosso sistema laríngeo, né? Então vamos, através do laríngeo, provocar amidalites, né? Alterar essa. Estão me ouvindo, gente? Legal, legal. É que a todo momento eu estou recebendo uma informação aqui de ausência de conexão. E assim por diante, né? Assim por diante. A irritação, ela vai causar, o egoísmo, ele vai causar problemas renais, né? Principalmente de cálculos, e assim por diante. A medicina, ela inclusive já consegue detectar e fazer essa ligação. A ciência médica já consegue, os mais atentos já conseguem perceber que, dependendo do estado vibratório daquele indivíduo, da emoção daquele indivíduo, a manifestação do sintoma naquele determinado órgão, né, ou naquele determinado sistema. Então, isso dá para atuar, inclusive, de forma direta, né? Quer dizer,
o facultativo do futuro, o médico do futuro, ele vai se valer desses recursos, né? E vai poder desempenhar esse papel importante, né? Que a gente tem esperança ainda, né? Nessa fase de provas e expiações, de ter a medicina avançando nesse aspecto, né? Num aspecto muito mais de atuar na causa do que atuar no efeito. Então, fica claro para nós que, através dessas interfaces, nós vamos criando um desequilíbrio emocional. Então, eu, espírito, enfim, provoco esse desequilíbrio e afeto, gravo no meu perispírito. Com isso, o perispírito vai transferir para o corpo. Então, volto a dizer, é no duplo etéreo que parece que está a chave, porque é ele que faz a cola, que faz essa interface primeiro com o corpo físico. Então, o nosso perispírito é ligado através dessa, digamos assim, dessa faixa, né, perispiritual, que a gente chama de duplo etéreo, que se liga ao corpo físico. E depois, assim sucessivamente, até a ligação com o eu espírito, né, com o eu essência. Então, vejam, ao invés da alopatia, ao invés desse tratamento mais agressivo, né, através das drogas que na maioria combatem somente o efeito, a gente tem uma série de outros recursos para que a gente possa atender, né, as necessidades, digamos, de equilíbrio do nosso corpo. A gente tem a homeopatia, né, que nós sabemos ser combinações, elementos que agem diretamente no perispírito, quer dizer, mexem diretamente com as nossas emoções. Quem já teve a oportunidade de experimentar esse tratamento pode comprovar ou não, mas é algo fantástico que ocorre quando nos tratamos e mexemos com a causa daquilo que está somatizado no nosso corpo. E não atuamos somente na dor, no efeito. Você vai ver, digamos, como isso mexe, né, com as suas emoções. Isso vai diretamente nas suas emoções. A acupuntura, né? Então, tratamento através da acupuntura, a fitoterapia, né? Então, o cultivo de ervas, porque afinal de contas, quer dizer, a maioria das drogas, elas são extraídas das plantas, né? Mas só que elas passam por um processo de sintetização, são sintetizadas. Então, ali há uma concentração muito grande. Então, a gente volta a dizer, por vezes o tratamento alopático é necessário, mas a gente precisa ter atenção temos, na maioria das vezes, o problema. E sim, ter mais paciência, né? Algo que não é tão simples, não é tão fácil a gente ter paciência com o incômodo, com a dor, mas que a gente busque tratamentos alternativos, tratamentos que não agridam, né, mais ainda o nosso veículo físico e tragam para nós equilíbrio, tragam para nós harmonia, né? Então, voltando, a doença nada mais é do que a falta de harmonia. Então, o que a gente precisa é trazer harmonia para o nosso corpo. Trazendo harmonia, você vai proporcionar esse equilíbrio. A gente tem a cromoterapia, tão praticada, né, assim, dentro dos trabalhos espirituais. Enfim, ela é um coadjuvante, né, do passe, e a gente percebe quanto que isso traz benefício, né, dentro desse tratamento. E volto a dizer, isso não tem efeitos colaterais,
isso não agride o nosso corpo e, mais do que isso, não custa. Quer dizer, tem um custo muito baixo, né? Muito inferior àquele convencional. Então, tentar dar mais atenção para se afastar dos tratamentos convencionais. De novo, aquele que é médico, procurando se especializar e procurando cada vez mais se informar a esse respeito. E aquele que é o paciente, aquele que precisa do tratamento, a parte mais interessada, se dá ao compromisso, né, de se esforçar para buscar esse tratamento. Na maioria das vezes, o tratamento vai exigir de nós mudança de comportamento. Então, veja, mudança de comportamento é o principal dentro dessa atividade. Falamos aqui dos coadjuvantes, tratamentos alternativos, que são, por vezes, indispensáveis, mas é a mudança de comportamento que vai proporcionar o melhor resultado. Aquilo que de fato vai ser mais eficaz na nossa recuperação é justamente a mudança de comportamento. Agora, vamos introduzir aqui aquela questão da hereditariedade que nós levantamos, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, até para a gente ter uma aceitação melhor daquilo que surge, né, nas nossas experiências, nas nossas provas, por assim dizer, e também nas nossas expiações. Então, se eu não tenho um comportamento ético dentro da sociedade, né, um comportamento de equilíbrio, então eu vou provocar esses desregramentos no meu veículo físico. Então, enfim, por vezes eu me revolto, mas falta um pouquinho de compreensão, o mínimo de compreensão para fazer um resgate nas minhas atitudes e compreender que sou eu mesmo o grande causador de todo esse distúrbio e procurar fazer o ajuste, né? Procurar fazer a reapropriação de hábitos salutares para que a gente possa ir substituindo por aqueles hábitos viciosos. Mas, por vezes, a gente não vê, não consegue enxergar no nosso comportamento, não que seja um comportamento de perfeição absoluta, mas um certo equilíbrio relativo. E a gente não consegue enxergar, não encontra algo que possa justificar aquela anomalia. Então, a gente deve pensar na hereditariedade espiritual. Então, a hereditariedade espiritual, da mesma forma, não vai permitir que a gente transfira para outrem o nosso problema. Nós ainda somos a causa principal de tudo isso. Mas aí, por vezes, a gente não encontra uma explicação e a gente não quer aceitar essa explicação. Então, isso causa uma revolta muito grande, principalmente daquele que não tem contato com a vida espiritual ou com os conceitos da vida espiritual. Então, vejam, isso sendo de vital importância, primeiro para nós, que aqui somos estudiosos, né, dentro desse curso, levar em conta essa principal condição, que é a herança hereditária que nós trazemos das nossas vidas anteriores. E que, pelo nosso próprio consentimento, nós tivemos oportunidade de resgatar
no nosso corpo presente, né, dessa encarnação, e poder ter a oportunidade de retrabalhar o nosso comportamento e com ele ver a saúde sendo restabelecida, né? Enfim, a recuperação daquela marca, daquela cicatriz, por assim dizer, dos nossos malfeitos. Então, tudo aquilo que veio a prejudicar o outro e a nós mesmos, portanto, prejudicamos a obra da criação, acabou se manifestando numa cicatriz nesse nosso corpo. Compreendendo isso, nós vamos ter, eu entendo que, melhor condições de aceitação, de resignação, de se resignar diante daquele fato e viver melhor, quer dizer, dar qualidade à nossa vida. Ok? Esse conhecimento também, ele sendo expandido para mais pessoas do nosso convívio, vão trazer benefício a esse universo, né? Do nosso conhecimento, do nosso convívio. Todos aqueles que convivem conosco vão se tirar proveito, quer dizer, vão se beneficiar desse conhecimento. E mais ainda, os facultativos, os médicos que levarem isso em consideração, vão poder proporcionar um tratamento mais adequado, né? Um tratamento muito mais eficaz naquela cura, na volta daquele equilíbrio, né? Então, para além desses tratamentos, né, a gente tem o passe, né, a gente tem a fluidificação da água. Eu resumo, né, na fluidificação da água, e tem outros alternativos que a água substitui, né? Quer dizer, substitui tudo isso em termos de tratamento, porque por vezes o indivíduo não é capaz de, por si próprio, se reerguer. Ele precisa de uma alavanca, ele precisa de um impulso, né, para poder ter o benefício do tratamento. E nós podemos ajudar e muito na casa espírita com a água fluidificada e principalmente com o passe, né? Então, esse passe de reequilíbrio é uma das formas importantes para a gente estabelecer esse equilíbrio, né? Que está faltando. Então, eu posso extrair do universo fluidos, né? Então, fluidos sadios ou vitaminas, enfim, elementos que vão devolver o equilíbrio natural para o meu corpo. Enfim, e isso a gente pode fazer, digamos, de forma espontânea, né? E tentar atender todos aqueles que acorrem à casa. Então, uma forma de imaginar esse tratamento que nós fazemos na casa espírita é imaginar esse tratamento, imaginar esse paciente chegando na casa e a gente, de fato, com o nosso pensamento agindo dessa maneira, tentando auscultar o seu perispírito, tentando enxergar naquele paciente algo que a gente possa intuir, ou que a espiritualidade, né, vai estar ali nos auxiliando, ou melhor, eles vão estar fazendo o trabalho e nos usando de forma cada vez mais eficaz, tá? E vai mostrar para a gente aonde agir, como agir, trabalhando esses fluidos para que esse indivíduo possa se reenergizar e, inclusive, afastar as más influências, quer dizer, afastar essa psicosfera que, por vezes, nos envolve, nos fazendo doentes, né? Então, sozinhos, por vezes, nós não temos condições, mas se a gente
tiver a humildade necessária, né, para aceitar essa condição e buscar ajuda, ela estará sempre disponível. Então, num primeiro momento, o sujeito não tendo força, receber essa ajuda para que haja esse afastamento, e no momento seguinte é o indivíduo que tem que entrar com a sua contribuição, né? Então, é ele que deve contribuir de forma providencial, né, e necessária para a sua melhoria. Minha gente, nós temos ainda algum tempo, né? Então a gente se coloca aqui à disposição, a gente pode abrir aqui uma conversação até onde o Ademir permitir aí em relação ao tempo, para a gente poder discutir e tentar falar de algo que a gente não incluiu aqui nessa aula, algo que deixou dúvida, enfim. Eu deixo aqui para nossa interação. Posso falar? Pode, é Célia? Eu mesma. Vamos lá, Célia. Então, eu queria concluir algumas coisas, porque eu preciso de conclusões, nem sempre possíveis, mas que me façam pensar. O corpo etérico, ele é a fonte de toda a vitalidade física de um ser, certo? De um indivíduo. E ele transmite energia para o meu sistema físico, óbvio, né? Que é réplica do corpo móvel, do corpo visível e invisível, tá? Um é réplica do outro. A moléstia, quer dizer, a doença, ela se principia no corpo etérico, não é? Antes de atacar o meu corpo físico. Então, eu posso dizer mais ou menos isso. A medicina tradicional, ela trabalha com os efeitos da doença no corpo, não é? Porque são as doenças do físico e tal. A doença e a medicina psicossomática, ela trata da nutrição, só que é uma nutrição espiritual, não é? Então, os pensamentos, os sentimentos, melhorar as virtudes, né? Que é a reforma íntima por trás disso tudo, muito bem. Os desajustes, consequentemente. Eu posso afirmar, então, ou pelo menos deduzir, que quanto mais conhecimento do meu psíquico, quanto mais autoconhecimento, maior possibilidades eu tenho de detectar um mal antes que esse mal se agrave. Pelo menos eu ouvi uma ideia sobre isso um dia no Irmão Rodolfo, pelo estimadíssimo Walter, que trabalhava aí às quintas-feiras. Ele me disse mais ou menos isso, né? Em outros, eu só estou juntando agora porque eu não tinha feito todas essas aulas. Quanto mais conhecimento, aí, tudo bem, eu estou ligando agora. Hoje, nós passamos a ter esse conhecimento melhor, como fazer esse autoconhecimento, como melhorar meus pensamentos, as leis, etc., etc. Incentivar a prática dessas virtudes seria um princípio científico, né? Que é a ciência na qual se baseia a doutrina espírita. Sem isso, o homem vai continuar sofrendo. O homem não vai sair do campo das dores, das doenças. Sem esse autoconhecimento, sem esse recolhimento, sem essa introspecção. O homem vai, se tiver doenças, óbvio, né? Porque há pessoas que são mais sadias, são menos doentes. Eu posso dizer isso. Não sei se você ouviu. Ok. Voltou. Bom, então... É isso mesmo. Veja bem, olha,
estudando a codificação Certo. há 160 anos atrás, né? Quer dizer, menos de 2 séculos atrás, nós tivemos a informação desse corpo perispiritual. Certo. E Kardec, questionando, né, foi informado que existe um intermediário. Então, foi colocado esse intermediário, chamado perispírito, que liga o espírito à matéria. Certo. E hoje nós já conseguimos falar, por exemplo, em duplo etéreo, já podemos perceber que ele é composto de mais camadas, né? Então, isso tudo mostra o quanto o conhecimento é importante. Sim. Então, à medida que nós vamos avançando em conhecimento, nós podemos ser mais cirúrgicos, a gente pode dizer. A gente pode ir com mais precisão. Perfeito. Tá. E mais do que isso, é o autoconhecimento. Certíssimo. Exatamente o autoconhecimento. Tá. Porque eu acho que nós caminhamos para ser o médico de nós mesmos. Né? Quer dizer, nós caminhamos numa direção que a gente pode perceber quando é que eu vou estar afetando o meu veículo físico. Sim, sim. Até porque eu li em algum lugar aí, numa dessas pesquisas antes da aula, doenças psicossomáticas, o egocentrismo, o ciúme, a possessividade, o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Então, tá bom para a gente, eu acho. Percebe que nós somos o nosso próprio facultativo, sim, né? Sim, mas aí eu vou deixar um aviso, um adendo. Existe uma palestra muito boa do Dr. Paulo César Frutuoso, não sei se você conhece, é um médico espiritualista atuante no Rio de Janeiro, Sim. E ele trabalha muito com essa medicina e espiritualidade. Ele trabalha com ectoplasmia. Ectoplasmia, justamente. E ele diz que o ser humano é muito mais que um corpo físico. E essa doença, e a medicina psicossomática, ela vem atestar a influência do psiquismo no equilíbrio do corpo, né? E só isso é que vai gerar uma visão integral do ser humano. O homem não é só corpo. E os médicos precisam estar atentos. Ele fala isso muito nas palestras dentro das universidades de medicina. Eu acho que isso está caminhando muito rápido agora. Eu tenho acompanhado até bastante. E eu vejo que isso está bem alicerçado já nos currículos, inclusive das escolas. Isso. Essa é a importância. Veja, você falou algo que eu me esqueci. Você citou Frutuoso e veja, olha a importância de um médico, né? Ele é médico, espírita, além de médico, ele é médium, né? Estudioso da materialização, da ectoplasmia, né? Que é o fundamento das curas, né? Por assim dizer. E vejam a contribuição que ele pode dar à sociedade. Quer dizer, é o trabalho dele e as palestras deles para os novatos, para os iniciantes voluntários, né, que se prestam a essa condição. Né? E a gente tem já, digamos, os nossos cursos de medicina, eles precisam passar por uma remodelação. E estão passando. Eles precisam acolher essas matérias. Sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Existe uma matéria na filosofia que é antropologia filosófica. É uma matéria que entrou recentemente, quer dizer, não sei precisar, mas eu falo recentemente, pode ser dezenas de décadas, assim, né? E ela trata justamente dessa questão, da questão holística do ser. Isso mesmo. Então, ela não trata o homem, né? Então, a antropologia é o estudo do homem, o estudo do antropo. Mas ela não trata só o ser biológico, o ser fisiológico. Ela trata o ser psicológico, ela trata o ser espiritual, né? Então, a gente vai avançando, né? Nós estamos avançando. Tá bom. Legal. Muito bom, Célia. Muito obrigada. Excelente contribuição. Nós que agradecemos. Muito obrigada, como sempre. Você colabora muito com a gente. Muito obrigada. Obrigado.
Parece que a Ana havia levantado a mão. É isso? Ana quer falar? Oi. Você quer falar, Ana? Ai, não consegui. Eu tirei minha dúvida no começo da aula. Obrigada, Mauro. Muito obrigada pela aula. Ah, ok. Obrigada. Obrigado. Sou eu, Amanda. Oi, Mauro, é Amanda. Mauro? Oi, Mauro? Ana. Oi, estou te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Certo. Amanda? Oi, tô aqui. Você está congelado. Travou. Vou esperar você voltar. Tá normal, Amanda. Agora, Oi. Amanda? Voltou. Agora sim, agora voltou. Voltou. A minha pergunta é sobre as doenças psicossomáticas. Eu entendo, então, que tem as que também não são psicossomáticas. Eu não sei, porque as psicossomáticas eu entendo que são aquelas que vêm mesmo as doenças da alma, né? Tem até um nome. Mas no caso, por exemplo, de pessoas que não cuidam bem de uma alimentação, como você falou, e vai somando problemas somente orgânicos. E aí se cria uma doença, e eu sei também que elas ficam registradas no perispírito, como se fosse o inverso. As psicossomáticas começam na nossa vibração e acabam influenciando no corpo, mas também tem as inversas, tipo, começa no corpo e acaba registrando no perispírito. Então, Amanda, de verdade, a origem é sempre o espírito, né? Porque esse desregramento, no caso, que provoca um desequilíbrio no corpo, ele vem do espírito, né? É comum a gente dizer que a carne é fraca, né? Mas, enfim, na verdade é o espírito que é fraco, né? E o corpo é matéria organizada, ele tem vitalidade enquanto imbuído do fluido vital, ele tem todos os equipamentos, podemos assim dizer, para ter uma vida organizada, para ter uma vida harmoniosa. E são os nossos desequilíbrios que acabam afetando digamos assim, esse distúrbio, né, causando essa ferida. Então, assim, de verdade, a origem é sempre no psíquico, sempre. E a questão do passado seria mais para a gente poder separar as doenças estruturais, por assim dizer, das funcionais. Então, doenças funcionais são aquelas que nós adquirimos pelo nosso desequilíbrio nessa encarnação, e as estruturais são aquelas que a gente já traz de outras encarnações. Mas eu entendo que todas elas partem do espírito. Mais alguém para fazer perguntas? Eu só vou fazer um comentário. Eu fiz uma pesquisa sobre essa aula e tal, e eu li que em algumas cidades em São Paulo, no estado de São Paulo, mas não determina, essa lista não determina o nome das cidades, que em alguns estabelecimentos do SUS já existe um tratamento com a imposição de mãos, que seria uma espécie de passe. Eu não sei determinar quais são. Eu acho que aqui, por exemplo, na cidade onde nós vivemos, de São José, É o reiki, Célia. mas isso mesmo, já me disseram também. E existe ainda uma grande pesquisa num grande hospital em São Paulo. O que acontece no SUS, Ah,
No SUS, Uhum. existem portarias, né, para 29 tratamentos alternativos. Certo, certinho. Então, nós temos no SUS, com portaria baixada, acupuntura, nós temos fitoterapia, nós temos dança, cromoterapia, nós temos reiki, como alguém mencionou, A Ana e falou. nós temos imposição de mãos. Isso. E tem Então, ainda o agente espiritual. Sabia? enfim, homeopatia, né? Isso, Florais de Bach, enfim, são 29, é só pesquisar. Tá. Você tinha visto. 19 deles são bem recentes, entraram em 2019. E imposição de mãos é um dos mais recentes, que entrou junto com com os outros 18, né? Uhum. Então, eu não sei dizer, digamos, o alcance disso, como é que nós podemos Sim, alcançar. claro. Mas eles estão aí com portaria, né? Então, é um direito que o Sistema Único de Saúde oferece ao cidadão. E há uma pesquisa, inclusive, falando dos efeitos da oração. Sem dúvida. Que já está correndo bem essa pesquisa, está bem grande, com um número grande de pessoas que frequentam algum culto e falam desses resultados, né, dessa medicina alternativa que seria, né, espiritual, juntamente com a alopática. Está sendo bem interessante também. A eficácia da prece, a eficácia da oração. A eficácia da prece, exatamente. Perfeito. Muito bom. Ótimo. Muito obrigada de novo. Obrigado. Mauro, há um tempo atrás, o senhor Walter, né, que hoje é desencarnado, deu um curso na FEIR que ele fazia, não sei se é em Mogi ou em São Paulo, né, que era da Unispírito. E, nossa, tudo sobre isso, né? Ok. Muito bom, né? Existem, né, os vídeos desse tratamento. Eu não me lembro o nome do médico que passa. Esse que ele é da Unispírito, mas ele é da USP também. É doutor Sérgio Felipe, é esse mesmo. Que a dona Estelinha me contou uma vez. É ele mesmo. Então, a Estelinha tem todas as fitas, né? As fitas não, os DVDs. É muito legal, né? Foram vários sábados, não sei se eram uns 20 sábados, mais ou menos. E o Sr. Walter fazia esse curso e transmitiu, né? Para quem quisesse acompanhar. Então, é isso que você estava falando na aula de hoje e tal, né? Que da cura, né? Do médico, da medicina no futuro aí, vai ter que ser mais associada, né? À causa espiritual, né? Vai ser muito mais fácil. O Sérgio Felipe, ele continua, né, com esse trabalho. Continua. E tem a AME também, né, Associação Médica Espírita, que é uma associação voltada aí para a espiritualidade, né? São médicos espíritas. Eu até me interessei outra vez em trazer esse curso, né, para o pessoal da FEIR. Vamos ver, né, mais à frente, nesse retorno nosso, né? A gente agora, dia 11 de novembro, a casa retorna, abrindo às terças-feiras à tarde. Que Nós bom. vamos começar pela terça à tarde, fazer o teste, né? Ver como que vai, depois a gente vai para outro trabalho, adequando os trabalhos novos dentro da LGPD, essa cobrança toda que vem aí, né? E com todos os protocolos, né? Para que seja interessante para o assistido, para o trabalhador, para casa, né? Então, é uma coisa assim que a gente está com muita expectativa, reformando a casa, ampliando, né, as salinhas para não ficarem tão pequenas mais, né? E a gente vai voltar com o trabalho, a gente não vê a hora de voltar a trabalhar, né?
E é isso. Esperando o seu curso ano que vem, se Deus quiser. Opa. Esse eu já pus na cabeça. Eu estou mentalizando que dessa vez eu tenho que fazer, porque eu sempre fui fã da filosofia e dei aula, inclusive, no magistério de filosofia. Olha só. Então, é uma coisa que eu tenho que aprender mais, né? É muito bom. E eu acho que muita gente da nossa turma vai acabar fazendo, tá bom? Que bom. Gente, mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta para o Mauro? Aproveita, porque não é sempre que nós temos, né, mestre tão bom assim nos orientando, falando, tá? Se alguém mais tiver alguma pergunta. O pessoal fica inibido, né? Não pergunta, mas é isso aí. A Félia está com a mão levantada, Demir. Oi? A Félia está com a mão levantada. Eu acho que ela já falou, não sei se ela quer... Já falei. Obrigada, Ercília. Muito obrigada, mas eu já falei, já perguntei tudo. Obrigada. Falando nisso, tem outra filósofa aí ouvindo, então, né, dona Ercília? Tô quietinha, que eu não sei de nada. Você sabe, Suas aulas de filosofia no magistério também eram encantadoras, né? É isso aí. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. O Mauro está devendo o curso de filosofia lá no Irmão Rodolfo. Vai ser ele e o Carlos. Com ele, porque ele não tem ninguém melhor do que ele e o Carlos para a filosofia. Ele e o Carlos já conversaram. No início do ano, eles vão nos procurar. Já estamos comprometidos. Já estão. Tá bom? Alguém mais quer falar alguma coisa? Aproveitem. Não? Serei sua aluna, Mauro, com grande prazer. Dessa vez nós vamos fazer, né, Ercília? Se Deus quiser. Mauro, então, muito obrigado. Uma boa tarde a vocês, né? Uma boa semana. Deixa eu só comentar uma coisinha. O ano que vem ainda, eu estou com as aulas agendadas até final de dezembro. Para o retorno do ano, eu não comentei com o nosso pessoal ainda, com meus alunos, né? Eu não sei como que nós vamos continuar. Se nós vamos ficar mais um tempo online e depois presencial, dependendo de como isso, né, for acontecendo as coisas, estiver tudo mais tranquilo. Ou também podemos fazer aulas híbridas, né? Ou talvez um dia presencial. Por exemplo, você, como mora aqui, né, é muito mais fácil dar uma aula presencial do que palestrantes de fora. Então, a gente vai ver toda essa situação, mas você pode ter certeza que já tem várias aulas, né, pensadas para você, para o Carlos e para mais umas pessoas, né, para o ano que vem. Não sei, eu acho que talvez depois lá de março, por aí, a gente acho que já tem condições de ter a aula presencial com toda a segurança. Essa turma não é assim tão grande, 20 pessoas naquele salão bem distribuídas não vai causar problema nenhum, né? Mas a gente vai esperar mais um pouquinho, né? No retorno a gente vê, ok? Podemos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer ao Mauro, como sempre, ele dá um show, né? Maravilhoso. É isso aí. Então tá bom, gente. Muito obrigado, Mauro. Vamos lá. Daniela, vou pôr a tela para você, se eu conseguir mudar o mouse de lugar, que apanho pra caramba aqui. Daniela? Oi, então posso. Vamos lá. Vibrações finais. Nosso Divino Mestre, pedimos licença para que a partir de agora possamos dividir o que de mais precioso nos destes, nossas vibrações de fé e de amor. Vibremos pela paz no mundo e pela união das crenças e religiões em torno do Mestre.
pelos menos favorecidos que padecem pela pobreza e pelos vícios, pelos nossos idosos abandonados nos asilos, pelos nossos jovens para que caminhem sempre na luz, pelas nossas crianças e pelas mães que as impediram de nascer, pelos desencarnados que ainda sofrem no umbral e principalmente pelos suicidas, pelos nossos lares como santuários cristãos, por nossos familiares e amigos, pelos que se julgam nossos inimigos encarnados e desencarnados, pelos doentes e necessitados nos hospitais e principalmente nos psiquiátricos, e os que estão em tratamento contra as drogas, pelos presidiários para que possam se reerguer, pelos que sofrem em depressão com os pensamentos voltados à prática. Rogamos que sejam envolvidos por boas vibrações para superar este momento difícil. Por todos aqueles cujos nomes se encontram no caderno de assistência espiritual, pensar o nome de quem desejamos as vibrações e, finalmente, vibremos por nós mesmos, para que, como servidores e aprendizes de Cristo, estejamos sempre ligados a vós através de vossa fé. Sentindo-nos fortalecidos e amparados diante desta paz, vamos agradecer a toda a equipe de limpeza e proteção que nos preparou este ambiente. Agradecemos aos nossos anjos guardiões e protetores espirituais que colaboraram para que estivéssemos hoje aqui. Agradecemos ao palestrante de hoje. Muito obrigada, Mauro. Agradecemos ao nosso mentor. Pedimos que Deus o proteja e fortaleça. Agradecemos ao mentor desta casa e a todos os seres supremos e superiores que nos assistiram hoje, para que possamos servir a Jesus e praticar o que aprendemos hoje em nosso dia a dia. Deus, obrigado por estarmos aqui e que mesmo diante das piores dificuldades, nós tenhamos força e persistência para jamais nos afastarmos de Ti e de Teus ensinamentos, pois o amamos acima de tudo. Que assim seja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como sempre, é importante nossas vibrações das 22. Quem puder, participe, é uma honra tê-los lá. Caderno de temas. Semana passada foi o tema 23, nos caminhos das realizações espirituais, não há quedas definitivas. Hoje, o 24º tema, o corpo é o templo do espírito. Então, o corpo é o templo do espírito. Tá? Ok? Vamos lá. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração
A voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Todos, muita paz, muito amor, muita luz a todos nós. Muito obrigado, uma boa semana a todos, até mais à noite, e um bom feriado, né, para todo mundo amanhã. Fiquem com Deus, muito obrigado mesmo, Mauro, e até. Boa semana a todos. A todos nós, obrigado mesmo. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Valdo. Boa tarde. Tchau, Cília. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, até a noite.